Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do SprutCam. O tópico para a lição de hoje vai ser uma coisa que se chama em inglês FBM, Feature Based Machining, traduzindo para português, maquinação baseada em características. Aquilo que chamamos esta manufatura ou maquinação de características, ou uma característica de um sólido, é uma componente de uma peça que pode ser produzida com um processo de maquinação que podemos chamar standard. Exemplos destas características podem ser, por exemplo, furos, caixas, rasgos, chanfros. Há uma enormidade de características geométricas às quais podemos aplicar este conceito. A ideia por trás disto é criar então esta sequência de operações de maquinação, com tudo muito bem definido, de ferramentas, parâmetros tecnológicos, e poder ter o trabalho de fazer essa definição uma vez e poder aplicar então essa parametrização toda depois, sempre que encontramos uma característica que se encaixe nessa definição. Para vos mostrar esta ideia e conceito, portanto, o que fiz foi importar aqui um sólido básico para o ambiente do SprutCam. Portanto, isto é um paralelepípedo que basicamente tem 3 furos a varar. Portanto, o maior deles tem um diâmetro de 20 mm, o do meio 16 e aqui o mais pequenino de 12. Portanto, quando queremos usar esta funcionalidade, vamos criar um programa de maquinação, vamos ao mesmo sítio. Temos as nossas operações agrupadas, como já sabem, por grupos. Portanto, o grupo de desbaste tem uma série de operações, o grupo de acabamento tem uma série de operações, remaquinações, operações auxiliares, etc. E no final temos aqui a FBM 1000, portanto, maquinação pelas tais características. Portanto, eu vou carregar, vou criar uma operação. E o primeiro passo que o software dá é no sentido de analisar a nossa peça, analisar o nosso sólido, no caso, e reconhecer características, de uma forma mais ou menos inteligente, a reconhecer características neste. Portanto, e ele reconheceu alguma coisa. Porque neste momento temos aqui já no nosso ambiente de trabalho, temos aqui um agrupamento interessante onde foram reconhecidas um diâmetro de 12 por 30, portanto 30 porque são furos a varar, como disse ao início, portanto through a varar. Portanto, reconheceu um furo de 12, um furo de 16 e um furo de 20. E o interessante desta parte é que reconheceu a partir do topo e reconheceu a partir da face de baixo. Ou seja, reconheceu estas características como sendo possíveis de executar de qualquer um dos lados. Portanto, o operador é que vai decidir por que lado é que as quer executar. Eu vou agarrar, por exemplo, aqui nesta característica de 16. Tenho aqui uma setinha que aparece aqui para este lado. Vou aqui fazer um add operation. Vou aqui, por exemplo, aplicar uma operação como está aqui a aparecer. Vou aproveitá-la já, portanto, um drilling 16. Este drilling 16 já tem aqui uma operação já definida na nossa base de dados. Tem aqui uma série de parâmetros já definidos, simple drilling, aqui com avanços, rotações, etc. e tal. Portanto, eu vou simplesmente dizer que sim, vou calcular e a operação é corrida automaticamente, ok? Portanto, a operação está feita, portanto, no fundo, é este automatismo que nós temos ao ter este tipo de capacidade, ok? Portanto, claro que tem um trabalho inicial de fazer esta definição, mas imaginando que neste momento tínhamos não um furo, mas tínhamos aqui, por exemplo, 50 furos, o reconhecimento era feito automático, escolhendo os furos todos, portanto, isto era feito também de uma forma bastante automática. Portanto, isto foi usando uma definição já feita, portanto, a ideia agora seria vos mostrar minimamente a ideia de como é que podemos definir um conjunto de operações e de ferramentas. Portanto, pegando aqui, por exemplo, no exemplo do furo de 20, vamos aqui abrir novamente, Add an Operation, e vamos aqui fazer uma nova sequência de maquinação. Vamos editar.
E este editar abre-nos aqui uma pequena caixa de diálogo onde, no fundo, configuramos tudo o que tem a ver com a biblioteca de procedimentos desta FBM. Temos isto também agrupado aqui por operações do sistema, operações de todos os utilizadores, operações pessoais do utilizador, o histórico, portanto também vai recolher aquilo que usamos. Portanto, eu vou fazer aqui pessoal. Tenho aqui, por acaso tenho aqui já mais que uma entrada, posso agarrar numa destas e dizer não quero empty, portanto quero ter um nome que me identifique esta operação, portanto vou chamar aqui catsoft. Pronto, aqui com algumas definições. Temos aqui uma primeira definição que temos que fazer para ferramentas a usar e operações. Portanto, ele está aqui a fazer o reconhecimento daquilo que nós escolhemos como característica. Portanto, mas eu vou dizer ferramentas, portanto, e se disser que tenho aqui duas ferramentas, ele vai-me abrir aqui tool 1, portanto, e tool 2, portanto, e vou ter que fazer a definição de todas estas coisas. Portanto, o tool 1, qual é o tipo de ferramenta que eu quero usar? Portanto, eu vou dizer que quero usar aqui vamos dizer, por exemplo, aqui um spot drill. Portanto, é uma broca de ponto para todos os efeitos. Usar o diâmetro, ok, posso depois definir aqui o diâmetro 3 mm, o comprimento, vamos dizer que também quero apenas 3 mm, etc e tal. Estará no Tool Library posição 1, por exemplo, outra qualquer. A segunda ferramenta quero usar então, não agora já um spot drill, mas quero usar uma drill, portanto uma broca. Portanto, com um diâmetro, por exemplo, de 12, comprimento, qualquer comprimento, portanto, vamos dizer que isto é uma ferramenta bastante longa, portanto, e depois com todas as outras definições, vamos dizer aqui também Library 2. E quantas operações é que eu faço com esta coisa? Vamos dizer que só quero fazer aqui uma operação, e lá tenho que ir eu fazer toda a definição da operação. Portanto, tool number, qual é a operação, se é uma operação de semi-finishing, se é de roughing, o que é. Qual é o tipo de ciclo que vou fazer, portanto, vou fazer aqui um simple drilling. Pronto, e vou andando fazer toda esta definição, depois as caixas andam aqui um bocadinho para baixo e para cima. Agora, spindles, qual é a rotação, para que lado, número das rotações por minuto, etc. Portanto, este é o conceito para fazer, criar uma biblioteca de procedimentos que depois podemos usar. Obviamente, depois está gravada, provavelmente terei aqui erros porque não concluí, por acaso até aceitou, sim senhora. Claro que depois de estar gravada, eu poderia chegar aqui e dizer, algures, tenho aqui posso usar aqui provavelmente, vamos aqui experimentar até personal, tenho aqui, vamos usar esta, ok, tem aqui um erro ainda, portanto não vamos então insistir. Posso usar a minha operação no furo, que eu bem entender, no caso, este é um furo. Mas é ter, de facto, este trabalho inicial e depois então usufruir dessa poupança de tempo e dessa parametrização que é feita. Espero que esta ideia e este pequeno exemplo vos alerte e vos forneça as ferramentas necessárias para que vocês possam começar a usar este tipo de funcionalidade e, obviamente, caso seja necessário, estaremos cá para vos dar uma ajuda e para vos explicar aquilo que for necessário.